Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de ecologia. Hoje, relações ecológicas interespecíficas harmônicas, ou seja, ocorre entre indivíduos de espécies distintas. E a gente vai ver apenas as harmônicas, beleza? E no próximo vídeo, que será o último, interespecíficas desarmônicas. Então vamos lá. Diz o seguinte, relações ecológicas interespecíficas. O que é que você tem que ter em mente? São indivíduos distintos, são plantas distintas. Exatamente. Aqui a gente analisa indivíduos diferentes. O primeiro deles, que é o mais tranquilo, que são as harmônicas. Pessoal, a primeira que a gente vai analisar é a chamada mutualismo facultativo, beleza? Também tem dois nomes para isso aqui, vou colocar ambos de preto. O nome mais comum de cair em prova para vocês é a chamada protocooperação. Protocooperação é chamado de mutualismo, ou seja, os dois se ajudam, mutualismo facultativo. Então vamos lá, pessoal, esses animais são diferentes? São, é o crocodilo e o pássaro palito, se não me falha a memória, pássaro palito. Eles são animais distintos, então é interespecífica. Eles estão se matando? Não, eles estão se ajudando, né? Então é harmônica, os dois conseguem conviver bem. E aí, pessoal, a gente diz o seguinte, ó, esse nome, para essa relação, quando eles são diferentes, animais diferentes, o pássaro palito, ele não vai morrer, ele consegue alimento em outro lugar. Bem como o crocodilo, por exemplo, ele também não vai morrer se o passarinho não vier aqui. Então, veja, eles estabelecem uma relação entre si? Sim, beleza. Só que eles são independentes. Tem que colocar aí. Então, eles são independentes. Eles conseguem levar a vida deles numa boa, um sem o outro. E para representar, pessoal, a gente diz o seguinte, ó, que tanto o crocodilo ganha, como o passarinho também ganha. Beleza? Então, essa é a representação. Relação ecológica interespecífica harmônica do tipo protocooperação, mutualismo, onde os indivíduos são independentes e os dois ganham. Olha aí, lendo direto de cima para baixo. Beleza? Próximo. Pessoal, essa aqui estava lá no ciclo do nitrogênio, lá, que era as leguminosas, né, que elas tinham em suas raízes algumas bactérias do tipo rizóbio. Esses nódulos aqui, pessoal, são resultado de algumas bactérias que entraram. Beleza, algumas bactérias. Então veja, nesse caso aqui, pessoal, aqui ocorre o que a gente chama de mutualismo obrigatório. Mutualismo obrigatório. Por quê? Porque de fato, são animais, são indivíduos distintos? Sim, então é interespecífico. Eles estão se ajudando? Sim, então é harmônica. Beleza, só que o que acontece? Eles não conseguem viver um sem o outro. Essas plantas aqui leguminosas, elas não conseguem absorver os nutrientes dela com todas as possibilidades, né, com toda a sua potencialidade, se elas não tiverem esses nódulos aqui, ó. Então veja, o nódulo depende da planta, assim como a planta depende do nódulo, beleza? Então nesse caso a gente diz que é um mutualismo obrigatório, ou seja, qual é a diferença do anterior? Aqui eles são dependentes um do outro, dependentes um do outro. E nesse caso aqui também, pessoal, os dois ganham, beleza? Então, tanto nessa relação, tanto as bactérias quanto a planta também ganham. Então, tu analisou a questão, falou que eles são dependentes, olha só, eles são dependentes e eles são de espécies distintas, tu já saca. Opa, espécie distinta, interespecífica. Estão se ajudando, é harmônica. E eles não conseguem se separar, então eles são dependentes. Mutualismo, o nome disso. Beleza? Só alegria, pessoal, só alegria. Então, é bem sutil a diferença de um para o outro. Vamos para a próxima. Essa aqui é para quem gosta de Harry Potter. Essa aqui, exatamente. Lembra lá dos comensais da morte? Comensais. Professor, mas o que é comensal? Comensal é quando um animal come o resto do outro. Aqui é o que a gente chama de comensalismo. Professor, explique melhor isso aí. É porque é o seguinte, ó. O tubarão, ele come vários animais. Os restos ficam aqui, ó. Esses restos de comida. Só que o que acontece, ó? Esses restos de comida ficam por aqui. Esses animaizinhos aqui, ó, que são chamados de rêmoras. Já caiu isso em prova, uma prova que eu fiz para o professor, tinha lá rêmoras. Qual é a relação ecológica entre as rêmoras e os tubarões? Porra, entre as rêmoras e os tubarões
é o comensalismo. E no comensalismo, o tubarão tá nem aí, cara. O tubarão tá nem aí. Ele tá lá, tá comendo aqui, ó. Tá comendo o resto que estão perto aqui. As rêmoras aproveitam, beleza? As rêmoras aproveitam. Então veja, qual é a diferença? As rêmoras comem restos. Pessoal, é o mesmo do urubu. O urubu come resto, certo? Ele come resto de alguns animais, as iguanas também. Então o leão vai lá, come a zebra, o resto que sobra é comido pelas hienas. Então veja, aqui é uma relação em que o animal come o resto de outro, beleza? Então comensalismo, ele come o resto de outro. Então o que acontece? Como é que eu represento isso aqui? Então veja, ó, as rêmoras sempre saem ganhando. Então, olha só, as rêmoras sempre saem ganhando, porque eu não estou fazendo energia nenhuma, estou só comendo o resto. Só que o resto, veja, aqui ó, o tubarão não importa. Tipo, não importa se as rêmoras comerem ou não, né? Ele não está nem aí. Então veja, nesse caso, pessoal, a gente diz que o tubarão, ele não depende disso, ó. A gente não coloca menos, porque ele não perde. E a gente não coloca mais, porque ele também não ganha. A gente coloca zero. Porque veja, ó, aqui os dois ganhavam, beleza. Aqui os dois ganhavam, beleza. Um deles ganha, o outro perde? Não, o tubarão não perde, certo? Tipo o leão, quando ele deixa de comer, ele não perde, é zero, para ele tanto faz. Então veja, no comensalismo tem isso, pessoal. Eles são diferentes, um come o resto do outro, só que um ganha e o outro tá aí. Ou seja, o outro não faz diferença para ele se a rêmora está comendo ou não. Isso aqui é rêmora, né? É com R. A rêmora está comendo ou não, certo? Se o urubu vai comer o resto ou não, se a hiena vai comer o resto ou não. O animal principal que está lá primeiro se alimentando, ele não se importa. Por isso que a gente chama de zero, relação mais zero. Beleza? E a última, não tão comum assim, né? É chamado de inquilinismo. Eu coloquei aqui o pai do Nemo, o Nemo, ó, chamado de inquilinismo. Inquilinismo. Estou escrevendo meio rápido, pessoal, porque o computador vai apagar. Inquilinismo. O que é o inquilinismo? É quando o animal ele mora dentro do outro, certo? É quando o animal ele mora dentro do outro. É o que a gente chama de, ele é um inquilino, ele mora, né, dentro do outro animal. Isso aqui são as anêmonas do mal. Essas anêmonas são seres vivos. E os peixes aqui, ó, no caso o peixe palhaço, né, que é o mesmo do Nemo, ele mora dentro desse aqui, certo? O inquilinismo, pessoal, ele é mais comum em plantas, certo? Ele é mais comum em plantas, quando você tem bromélias em cima de algumas árvores e etc. Então, o inquilinismo é quando o indivíduo mora em outro, quando ele mora, entre aspas, né? Vou colocar entre aspas aqui, ó. É quando ele mora dentro de outro. Beleza? Então essa aqui é a diferença que a gente tem entre um e outro. Lembrando que as questões que mais caem, pessoal, são essas aqui, ó. Protocooperação e mutualismo obrigatório. Essas duas são as que mais caem. O mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório. As questões, pessoal, para elas não complicarem muito, o que acontece? Eles chamam essa aqui, ó, só de mutualismo. Mutualismo, só isso. E esse aqui eles chamam de protocooperação. Então, quando for em prova, pessoal, falou assim, só mutualismo. Mutualismo é esse aqui, beleza? Aí, quando ele falar mutualismo facultativo, aí tu lembra da protocooperação. Mas se ele falar só mutualismo no comando da questão, não erra uma questão por isso. Mutualismo, o professor falou que é os dois. Não. Quando ele falar só mutualismo, sozinho, é o obrigatório. Beleza? É o obrigatório. Se ele falou mutualismo facultativo, é a protocooperação. Então, beleza, pessoal? A gente encerra esse vídeo. No próximo, a gente encerra essas relações ecológicas interespecíficas, mas a gente vai encerrar com as 10 harmônicas. Beleza? Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês. Até a próxima e tchau!